Olá pessoal, novamente aqui. E hoje nós vamos falar de um tema que uma amiga pediu para mim falar sobre ele e ela achou interessante e eu senti então de compartilhar com vocês, tá? Nós vamos falar sobre cura. Só que não necessariamente a área em que vai ser curado, e sim o processo da cura. Vamos falar do princípio, tá? Primeiramente, a princípio ninguém morre de algo que tem cura, certo? A princípio, pelo menos não deveria, né? Quando você está se sentindo mal, você vai para o hospital, você corre para o hospital e em busca de um médico, de um especialista, de alguém que entende do assunto, você logo é diagnosticado, recebe o tratamento, recebe as doses, recebe o medicamento, para que não haja morte ou piora do seu diagnóstico, para que imediatamente você possa ser curado. E mesmo sabendo disso, a gente sabe que muitas vezes pessoas morrem por motivos que têm cura, né? E não falando somente do físico, de um diagnóstico físico, e sim também da alma. Como que isso funciona? Como assim quando a gente tenta esconder ou ignorar? Quando tentamos esconder de Deus a dor, quando tentamos esconder de Deus o sofrimento, a angústia, uma depressão, quando tentamos esconder de Deus um desespero de um diagnóstico que te foi dado, e tentar ser forte sozinho, tentar se virar sozinho, tentar ser feliz sozinho. Mas ao tentar ignorar, a gente corre o risco dessa doença, desse mal, contaminar o nosso redor. Como assim? Eu vou te explicar. Quando você não está bem, por mais que você tente, as coisas ao seu redor passam a ter um outro sentido. A comida às vezes perde o sabor, o sorriso das pessoas à sua volta passam a não ter mais o mesmo brilho. As pessoas à sua volta acabam, como diz o ditado, às vezes pisando em ovos, porque sabe que você não está se sentindo bem. Que por algum motivo você não está mais feliz, você não está sorrindo também como antes. Então, querendo ou não, a sua volta ela acaba sendo contaminada pela tua visão e também o externo. As pessoas à sua volta, a sua rotina. Porque às vezes a gente tenta segurar para nós, mas não quer compartilhar com o outro, porque às vezes é difícil, ou às vezes não quer, já é tão difícil uma depressão, uma dor, uma rejeição, um diagnóstico. A gente não quer passar para o outro, mas a gente não é forte sozinho. E às vezes, não necessariamente, a gente precisa compartilhar com alguém, porque às vezes no nosso coração essa não é a nossa vontade, mas é necessário passar isso para Deus. Não ignora, porque você tem a cura para isso. Independente do que for, independente da área, da gravidade, do nível, tem cura. Não morra de algo que há um médico esperando para te tratar e te curar. Sabe, tem lugares precários onde crianças, por exemplo, morrem de fome, desnutridas e entre outras doenças, porque o médico não consegue ter acesso àquela região para tratar, curar aquelas pessoas. Mas e você? Eu venho para te dizer que acima de qualquer dor, de qualquer sofrimento, de qualquer diagnóstico, Deus tem uma cura e Ele está disposto a te curar. Sim, Ele quer, Ele deseja isso no coração dele. E muitas vezes a gente só não consegue chegar ao doutor certo, ao médico certo. Tem doenças da alma que a gente às vezes busca a cura no lugar errado. A gente busca a cura, a dor, às vezes a gente tenta se curar ou amenizar numa bebida, num cigarro, numa festa. E esses lugares não vão te trazer a cura, vão te trazer às vezes um alívio, mas Deus tem a cura e Ele quer. No Evangelho de Jesus, como escreveu Mateus, capítulo 8, versículo 2 e 3, diz assim: E eis que veio um leproso, e
o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Tem 4 pontos importantíssimos que a gente tem que prestar atenção nesse trecho. Perceba que o homem, ele não fala que estava leproso. Senhor, eu sou leproso, cura-me, por favor. Ele não implora pela cura, ele reconhece a pessoa que está na frente dele. Ele sabe que a pessoa que está diante dele conhece o que ele está passando, conhece os dias, conhece a vida dele, conhece o coração dele. E antes de qualquer coisa, ele o adora. Por quê? Ele sabe que a pessoa que está diante dele é Senhor, é Deus encarnado. Então, Deus não é o nosso servo, nós é que somos feitos para o servir, né? Então, esse homem, primeiramente, ele reconheceu e o adorou. Ele sabia quem estava diante dele. E aí, depois de eu adorar, isso é muito importante. Ele fala assim para Jesus: se queres, torna-me limpo. Antes de qualquer coisa, se aproxima de Deus, se aproxima do médico, se aproxima do Senhor. Tenha intimidade, tenha um relacionamento, porque Deus te conhece. Antes de que você nascesse, Ele sabia de todos os seus dias. Nossa, isso é algo que às vezes a gente escuta tantas vezes, mas é real. E às vezes a gente acha isso, às vezes, algo tão distante da nossa vida, que parece que a ficha não cai. De que sim, Ele conhece o que você está passando, só que Ele está esperando você ir conversar com Ele, e falar com Ele, e ver a vontade dele para a tua vida. Ele quer ter um relacionamento não de servo somente, e sim de filho. Apenas diga: Pai, tu queres? Essa é a tua vontade? Eu tô passando por isso, mas tu queres me curar? Esse é o caminho certo? Esse é o teu desejo? Porque o Senhor é que conhece todas as coisas. E sabe a importância disso, desse momento que eu tô passando. Eu não entendo. Mas tu queres me curar? Pai, tu sabes. Pai, tu reconhece. Tu tem o conhecimento. Tu sabes, mas se for da tua vontade, cura-me. Pai, tu sabes, mas se for da tua vontade, restaura-me. Pai, tu sabes, mas se for da tua vontade, passa esse cálice de mim, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Né? Como uma frase, uma passagem muito conhecida. Mas é isso que Jesus e esse leproso nos ensina. Antes de qualquer coisa, reconhecer quem ele é na tua vida, e sim que ele tem o poder para te curar. Mas que a vontade dele é melhor que a tua. Porque você não conhece dos teus dias, ele te conhece. Muitas e muitas vezes passamos por coisas que jamais imaginaríamos aguentar. Mas sabe, nossa força só se mede quando ela é exercida, esticada. Só entendemos quem somos quando passamos por tempos difíceis. Deus se manifesta na nossa fraqueza. Muito importante reconhecer quem ele é na sua vida, o espaço que ele tem na tua vida. Porque ele não precisa de nós, mas nós precisamos dele. Porque independente do que aconteça, ele não deixa de ser Deus. Mas nós sem eles, quem somos? Nós sem Deus, quem somos, né? Não para que o homem se glorie da própria força, porque às vezes a gente quer resolver tudo da nossa forma, do nosso jeito. Eu tenho força, eu consigo. Eu ganho dinheiro porque eu trabalho do meu próprio esforço, né? Não é assim. Mas para que entendamos que há um Pai que podemos confiar e que tem autoridade sobre todas as coisas.
E primeiro, muitas vezes, queremos fazer tudo do nosso jeito, depois, quando estamos esgotados, é que lembramos que Deus pode resolver tudo. Mas se a gente inverter essa situação, primeiramente entregar na mão dele para que ele resolva, sem que nós precisamos ficarmos esgotados, sem forças, esperar ficar sem saída primeiro. Primeiro a gente tenta tudo para depois falar, é só o Senhor mesmo, né? E muitas vezes não é necessário. O outro ponto é que o leproso naquela época era alguém considerado sujo, impuro, que não podia ser tocado. E muitas vezes precisava viver isolado. E Jesus, antes de curar, Jesus tocou. Jesus tocou neste homem leproso. Jesus sabia que ele era leproso. Mas aí tá um ponto. Esse homem, ele podia ter esticado a mão e falar, Senhor, não toca-me. Sou leproso, não podes me tocar. Mas ele sabia quem é que estava diante dele. Ele sabia que a pessoa que estava diante dele sabia o que estava fazendo e sabia o que era necessário fazer. As pessoas ao redor, a princípio, não sabiam que esse homem era leproso. Mas aquele que estava diante dele sabia o diagnóstico dele, sabia o que ele sentia, sabia os dias e o que ele estava passando, sabia o que fazer na hora certa. E ele queria fazer. Deixa Jesus tocar na ferida para cicatrizar, deixa Jesus tocar na dor para aliviar, deixa Jesus tocar no trauma para te livrar. Deixa Jesus tocar na rejeição para transformar. Quando nós nos machucamos, corremos para o hospital, e no hospital é conferido a sua pressão, é conferido o batimento cardíaco, é conferido sua febre, e se for necessário, as medicações vêm por injeção, outras vezes soro, raio-x, e entre outros exames e procedimentos que é feito dentro do hospital. E para que o diagnóstico, o tratamento e o percurso, a partir do momento que você é diagnosticado até a cura, você precisa ser tocado. O enfermeiro toca em você, o médico toca em você. Ele precisa te examinar para entender o que está acontecendo na tua vida. Mas Deus, ele sabe o que está acontecendo na tua vida. Só deixa ele tocar para ele curar. Só deixa ele transformar para que haja cura. Só deixa ele se aproximar e fazer o processo na tua vida, independente se seja doloroso ou não. Ele sabe o que está fazendo. Nós não temos poder para superar muitas coisas na nossa vida. Às vezes esperamos chegar no fundo do poço para reconhecer que realmente há alguém que pode todas as coisas. Com Deus não é diferente de um médico. Esse leproso podia ter segurado a mão de Jesus, podia ter impedido Jesus de tocá-lo, mas ele sabia que tinha autoridade naquele homem, ele sabia quem era, ele reconhecia quem ele era na sua vida. E aí vem a resposta de Jesus, ele diz, eu quero te curar, eu quero te limpar, eu quero te ajudar, eu quero te socorrer, eu quero te resgatar, eu quero te aliviar, eu quero te curar, eu quero te tocar, eu quero te abraçar, eu quero te livrar de tudo isso, te tirar de onde você está e te pôr numa nova história. Começamos a mudar o rumo dessa história. E às vezes a gente quer deixar. Às vezes a gente quer que Jesus nos cure, mas peraí, não precisa mexer tanto. Não dá para curar sem tocar? Não dá, né? E imediatamente esse leproso foi curado. Imediatamente. Olha, a obediência, o reconhecimento desse leproso tornou o processo muito mais simples. Ele reconheceu quem Jesus era. Ele perguntou se essa era a vontade dele na vida dele. Sem precisar expor a situação. Senhor, olha, eu nasci assim, tive o diagnóstico, sou leproso, minha vida é assim, e bababá, vivo onde, tive que fazer isso, isso, aquilo. Não, simplesmente falou, o Senhor sabe. É a tua vontade me curar? Permitiu ser tocado para que houvesse a cura. Nós, quando nos sentimos mal, corremos para o hospital atrás de um médico que esteja lá naquele momento para que possa
tratar da nossa cura, seja de uma dor de barriga, um diagnóstico mais caro, seja de uma febre alta, um diagnóstico mais caro, seja de um acidente, seja lá do que for que você esteja, que você possa passar. Nós corremos para o hospital para pedir socorro, não é verdade? Porque nós sabemos que lá vai ter alguém preparado. Mas entenda que até a pessoa que está lá preparada, ela é capacitada por Deus, tá? É só buscar na fonte certa, no Senhor dos Senhores, o doutor do mundo, e ele virá para o seu encontro, tocando, curando e fazendo de você uma outra pessoa. Não fosse feito para chorar, e sim para sorrir. Mas não quer dizer que devemos sorrir em tribulação e em tempos difíceis, mas é saber que tem alguém cuidando de tudo com você. E isso não te causará dor nem peso, e sim leveza para prosseguir. A paz que excede todo entendimento não vai ser o médico nem o mundo que vai te dar, vem de Deus. A resposta não está no homem, e sim em Deus, é nas mãos dele. Porque ele pode usar o que for preciso e que for necessário para socorrer um filho que clama por uma cura, por uma ajuda, por um socorro. Não existe barreira para o dono do mundo. Espero que essa mensagem tenha sido luz na sua vida e que eu tenha te ajudado a encontrar o caminho da tua cura. Deus te abençoe. Shalom.